Glória a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória. Amém. Bom dia mesmo. Pega a sua caneca com água. No final, vamos estar fazendo o ato profético. Amém, queridos? Glória a Deus. Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Hoje a nossa meditação é em Gênesis capítulo 4. O que nós vemos no capítulo 4? No capítulo 4 nós vemos quando o Adão ele coabitou com Eva, a sua mulher, e ela deu à luz a Caim. Então o Adão disse assim, eu adquiri um varão com auxílio de Deus, com auxílio do Senhor. E depois ela deu à luz a Abel, o irmão. O Caim foi lavrador, o Abel foi pastor. Um dia ambos foram adorar a Deus. O Caim preparou-lhe frutos para essa adoração, verduras, legumes, coisas da lavoura. O Abel preparou uma ovelha. Alguém pode dizer assim, mas cada um deu daquilo que tinha. Mas só que Adão já havia contado para eles do seu pecado e do seu erro. Como ele, Adão, tentara resolver o problema, né? Pegando folhas para fazer a sua veste, e Deus matando um animal para fazer a roupa deles. Ou seja, derramou o sangue de um animal para cobrir o erro, o pecado, resolver a situação de Adão e Eva. E o que acontece? Eles sabiam disso. E foi aí que a oferta de Abel falou, certo, queridos? O versículo 4 fala, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o seu semblante. E aí surge, então, o primeiro crime. Eu quero, então, hoje falar para você sobre a credulidade versus a incredulidade. Você sabe que hoje no mundo existem dois tipos de pessoas, as crentes e as descrentes, ou seja, os crédulos e os incrédulos. Eu não falo aqui crente no sentido de igreja, de religião, não, viu? Mas no sentido de fé. Pessoas que crêem, pessoas que não creem, pessoas crédulas, incrédulas. Então você vê que logo no início, então, da Bíblia, e por toda a Escritura, por toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, então, essas duas linhas marcantes, a dos crentes e a dos incrédulos. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então, veja bem, Satanás, então você vê justos e injustos. Abel foi um homem de fé. Então, nele nós vemos uma imagem agradável do homem de Deus. Em Abel nós vemos a imagem do homem crédulo. A do Caim nós vemos a imagem do homem incrédulo. Em Abel nós vemos a imagem da obediência, do andar com Cristo, do andar com Deus, do andar em fé. A do Caim nós vemos aí a imagem da desobediência, da incredulidade, ou seja, daquilo que é chamado de incrédulo. Em Abel, então, querido, nós vamos ver confiança em Deus e no seu sacrifício. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para o que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do século. Em Abel nós vemos aí a consagração a Deus. Nós vemos aí comunhão com Deus. Certo?
Você está se identificando com Abel? Você que está ouvindo essa palavra? Você é um homem, uma mulher, um jovem que se identifica com Abel? Então nós vemos aí o seguinte, ó, a fé verdadeira age segundo os pensamentos de Deus, é o que está em Hebreus 11:4. Você tem fé verdadeira? Então você vai tomar postura, Zélia Teixeira, você vai tomar postura de uma pessoa cuja mente vai ser como a mente de Deus. A pessoa crédula, a mente dela, vai ser como o pensamento de Deus, a mente de Deus, viu? Ela é dirigida pela palavra de Deus e não pela vontade própria. O Caim, ele foi dirigido pela vontade própria. A pessoa crédula, ela é dirigida pelo pensamento de Deus, pela vontade de Deus, você está entendendo? E o incrédulo, ele vai, eu sou o cara, eu sou mais eu. Tá? Então, nós vemos aí que a fé verdadeira, ela é aceita por Deus, é o que nós vemos aqui. Gênesis 4:4, Deus aceitou a fé de Abel. Você é uma pessoa crédula, então Deus ele aceita a sua fé, certo? Ok? Então, nós vemos aí que Deus olhou com agrado para o sacrifício de Abel. Assim como Deus, lá em Mateus 3,17, ele olhou para Jesus e se agradou do sacrifício do seu filho. Às vezes há áreas da sua vida que às vezes você tem que se sacrificar para obedecer a Deus, para andar nos caminhos de Deus. Mas Deus vê isso, Deus ele se agrada disso, tá ok? Outra coisa, a fé verdadeira, ela é odiada e perseguida pela incredulidade. Você vê aí, eu li aí Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5, que o Caim, ele passou a odiar o Abel por causa da sua fé. A pessoa que tem fé em Deus, muitas vezes ela é odiada, tá ok? Muitas vezes ela é odiada, muitas vezes ela é criticada, muitas vezes ela é perseguida pela fé dela, pela obediência dela. Por exemplo, se você é dizimista, às vezes tem gente que não gosta de você dar dízimo. Às vezes tem gente na sua família que não se agrada de você ser dizimista. Às vezes tem gente no seu trabalho que não se agrada. Quando você toma atitudes de fé, atitudes de obediência. Termina o expediente no trabalho, hoje é sexta-feira, vamos encher o caneco, vamos beber bastante. Aí você, não, eu estou indo para casa. Não, eu vou tomar água, vou tomar refrigerante, vou tomar um suco. Ah, por que você não bebe? E aí vai embora, e aí vai. Então, a fé verdadeira, ela é odiada, perseguida. Você vê, por exemplo, o Caim e Abel. O Caim perseguiu Abel por causa da sua fé. Saul e Davi. O Saul perseguiu Davi por causa da sua fé. Os fariseus, eles perseguiram o Senhor Jesus por causa da sua fé. Lá em João, capítulo 17, versículo 14 e 16, você vai ver, a igreja ela foi perseguida por causa da sua fé. Cada novo convertido, ele experimenta logo o ódio dos incrédulos. Quando você aceita Cristo Jesus, mas eu vou seguir Jesus, vou me batizar nas águas, logo as pessoas ao seu redor, ok, você agora vai ser fanático também? Você é fanático também? Esse negócio de igreja. A fé verdadeira recebe a aprovação de Deus. Lá em Mateus 23, 35, nós vemos isso. Então, eu quero terminar dizendo para você que Deus sente as necessidades daqueles que sofrem por causa do seu nome, como se fossem suas próprias necessidades. Atos 9, 5. Então, Deus ele conhece você, ele conhece a sua estrutura, Deus ele sabe de tudo aquilo que muitas vezes você passa, você atravessa por causa da sua fé nele. Então, este aí é a pessoa crédula. O incrédulo, no caso do Caim, vai ser exatamente o oposto disso. Ele anda em seus caminhos, ele acaba sendo condenado por Deus, certo? Consequentemente, ele não se humilha, ele vai agir conforme a sua vontade. Então, decida, você é uma pessoa crédula ou incrédula?
haja como crédulo, recebendo a Cristo como seu Senhor e Salvador. O crédulo, ele crê que Jesus salva. Ele crê que Jesus batiza com o Espírito Santo. Olha, ele crê que Jesus cura e voltará. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós te damos graças por este dia que o Senhor fez, por este momento que o Senhor está nos concedendo, de trazer aqui a sua palavra, a sua oração, sobre a credulidade e incredulidade, sobre aqueles que servem a Cristo, aqueles que servem a Satanás. Que esta palavra chegue ao coração, aos ouvidos de pessoas que precisam. Ajude essa pessoa a tomar a postura, a tomar a decisão. Que essa palavra leve decisão para quem está indeciso, a tomar a postura correta. Querido Deus, que essa palavra leve graça, alegria, paz, naquele que às vezes está sendo criticado, perseguido, por tomar a postura de seguir a Ti, de servir a Ti. Abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode tomar água. Então, Deus te abençoe. Tome a postura. Você tomou a postura de crer? Seja fiel em nome do Senhor Jesus. Viu? Olha, e que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja com você todo dia. Deus abençoe você poderosamente. Amém? Um beijo no teu coração e viva Cristo!